Oi, boa tarde, pessoal de casa, boa tarde a todos vocês. Não é frase feita não, mas é tão bom ver vocês toda semana. E hoje a gente está com o Sidney de volta, o Sidney está brilhantando com energia aqui com a gente. É um trabalhador faz tempo, né, Sidney? Que bom que você está de volta. Então, nós vamos, assim, felizes que nós estamos aqui, aguentando o calor. Não é bom a gente já ficar liberado, vocês querem? Tá bom. Vocês avisam? A gente tiver calor, alguém avisa, a gente avisa. Voltei. Tá bom. Então, nós vamos, assim, felizes que a gente está aqui hoje de novo. Nós somos uma família espiritual. Quando um não vem, a gente sente falta. Ou a gente vai sentir só falta, viu, Luiz? Se você tiver que mudar, já estou com ciúmes na segunda-feira. Se você tiver. Né? Então, nós vamos agradecendo o nosso mentor pessoal, agradecendo o mentor da casa pela possibilidade da gente estar aqui, unidos num pensamento de fraternidade, de amor, de aconchego, de carinho. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes tem os nossos recadinhos. Está acontecendo aqui no SEAC aos sábados evangelização infantil e escola de paz, a partir das 9 horas. Nós temos a 38ª escola de aprendizes com o Cunha à noite, ela é híbrida e eu acho que ainda dá tempo das pessoas entrarem e é muito, muito interessante fazer essa escola. E a 37ª, que acontece todas as quintas-feiras, às 2h30 da tarde, onde já não é possível entrar, porque ela já está passando para a fase de servidores, tá bom? Para quem se interessar, tem todas as informações na página do Facebook do SEAC e todos os cursos são gratuitos. Nós vamos agora elevar o nosso pensamento e nós vamos aproveitar essa energia de luz, que ela é até palpável, para quando nós fizermos a nossa elevação, eu queria pedir para vocês mandarem um pouquinho de amor, um pouquinho de luz para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que esse mês vai chover muito lá novamente e depois no final a gente manda aquela nossa rosa de amor para o planeta todo. Então, agradecendo novamente os nossos mentores. A nossa subida vibratória hoje vai ser curtinha por conta do horário. E nós vamos agradecendo todas as fraternidades do espaço, que são muitas. Vamos agradecendo os apóstolos, Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos agradecendo Maria de Nazaré, Maria de Magdala. E a nossa querida mãezinha, né, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que é um espírito extremamente magnífico, a quem nosso Pai maior deu a missão de ficar grávida de Jesus Cristo. Então, eu sempre gosto de começar com uma Ave Maria, porque ela é a mãe de todos nós, ela é a mãe espiritual, é aquela energia que se sente, como eu falo, que se sente muito perto dos nossos sentimentos femininos, que ela conhece bem toda a dor, todo o sofrimento e toda a felicidade de ser mãe. E ela também sabe de todas as dores do filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, servidores, e livrai-nos, Mãezinha, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de Jesus novamente. Se vocês perceberem,
todas as preleções aqui do SEAC, elas são praticamente as mesmas todos os anos. Esse catálogo, esse cardápio de seleções, né, de preleções que a gente recebe da Aliança Espírita. Então, sempre essas preleções, se vocês forem passar numa peneirinha, elas vão falar sempre a mesma coisa, com outras palavras, de acordo com cada preletor fala para vocês. Nós temos o mesmo tema, domingo, segunda, terça e hoje. E está tudo no Facebook, se vocês quiserem ver. E cada preletor tem uma ótica diferente, de acordo com o seu próprio entendimento. Nós vamos falar hoje um tema muito bacana, que Jesus fala assim: o meu reino não é desse mundo, e da vida futura. O que é Jesus fala, o meu reino não é desse mundo? No comecinho desse capítulo, nós temos a Pilatos perguntando para Jesus: tu és rei? Aí Jesus fala para Pilatos: eu vou falar em nossa linguagem que fica mais fácil, você que está falando que eu sou rei, porque o meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos pergunta: mas por que o seu reino não é desse mundo? Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados já teriam entrado em batalha com os seus. Então eu digo, eu vim falar a verdade, eu vim a favor da verdade, porque o meu reino não é desse mundo. Quando a gente coloca na filosofia o que Jesus quis dizer com isso, ele quis dizer o seguinte: ele veio através do nosso Pai Maior para mostrar para as pessoas da época dele que Deus não era punitivo, que Deus era amor, porque Moisés já estava segurando todos aqueles habitantes ali, né, com o freio de mão puxado, porque eles ainda eram muito bárbaros. Aí o nosso Pai Maior pediu para Jesus, não só para Jesus, né? A Virgem Maria veio antes, que essa energia de mãe, ela reencarnou antes, também já preparada, porque ela tinha um nível de brilho, ela também estava perto de Deus. Ela estava junto, no mesma frequência que Jesus. Então, ela veio. É que as mulheres não são faladas, né, gente? A gente vê a literatura, ninguém fala das mulheres. Mas as mulheres estavam lá segurando a barra toda. Então, Nossa Senhora veio antes, para ela poder receber Jesus que veio depois. Quer dizer, eram dois espíritos altamente capacitados para entender o que acontecia naquela época. Aí, quando Jesus veio, ele entrou em conflito, que você já sabe, sempre é falado isso, ele entrou em conflito com os judeus, sempre a favor daquela, não é dos menos favorecidos também, mas era contra qualquer tipo de violência. Ele queria mostrar que você pode tudo, como hoje a gente sabe que a gente pode tudo falando com educação. Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade é em falar não. Às vezes a gente entra em roubada, a gente entra em situações que a gente não quer porque a gente não sabe falar não. Hoje, frequentando o SEAC, ouvindo as preleções e também outras informações, né, que hoje a gente tem as informações. Luiz, abre o olho. Eu vi aberto, tá? Faz um esforço. Aí, hoje, com todas as mídias que a gente tem, a gente sabe que a gente pode dizer não, ou seja, a gente tem a obrigação de dizer não. A gente não foi, pelo menos as pessoas da minha geração, não foram educadas para falar não, elas foram educadas para aceitar. Mas hoje, com toda essa mudança, graças a Deus, a gente sabe que a gente pode falar não para a educação. Até pedindo desculpa. Olha, desculpa, não posso. Quando a gente não quer mesmo, a gente tem, não pode
assim, aceitar ser manipulado por alguém. Então a gente tem que saber usar essa nova educação mental que a gente tem hoje para o bem nosso e para o resto do bem. Quando se fala em vida futura, Jesus quis dizer a vida espiritual, a vida futura espiritual, porque é muito difícil. Eu acho que hoje em dia as coisas estão muito mais claras, mas é difícil alguém que não tenha já um desenvolvimento mental muito grande programar a sua vida espiritual para o futuro. A gente vai vivendo meio que dia a dia, né? A gente aprende hoje, a gente faz o que a gente aprendeu amanhã, e amanhã a gente aprende outra coisa, e a vida vai passando muito rápido, né? Mas o importante é a gente ir aprendendo e, ao mesmo tempo, usando o auto-perdão. Quando a ficha de vocês vem depois da avaliação do grupo mediúnico, a gente sempre observa na palavra auto-perdão. Vocês podem prestar atenção, sempre vem alguma coisa, uma mensagem relacionada ao auto-perdão. Por quê? Porque a gente tem que se perdoar. A gente não pode se culpar de tudo. Às vezes a gente fez errado de verdade, a gente, sabe, tem vontade de bater a cabeça na parede, puxa, por que eu fiz isso? Só que quando a gente faz determinada coisa, a gente é uma pessoa. Depois a gente dorme e amanhece no dia seguinte. Quando a gente amanhece, nós já somos outra pessoa. Porque todo dia é um aprendizado. Então nós estamos aprendendo diariamente. Então quando a gente olha para trás e a gente vê as coisas que hoje a gente faria diferente, por que a gente faria diferente? Porque a gente tem um conhecimento que a gente não tinha lá atrás. Gente, quanta coisa eu queria ter feito diferente, mas eu não sabia o que eu sei hoje. Então, faz parte do aprendizado. E a gente só consegue andar para frente quando a gente leva umas rasteiras da vida. Porque a gente fala, não, isso eu não vou fazer mais. Aí a gente vai melhorando, a gente vai ficando mais esperto. O que é ficar mais esperto? É aguçar a nossa sensibilidade. Quando a gente entra numa vida espiritual, como a gente está entrando aqui, fazendo os cursos, estudando, nós estamos lapidando o nosso sensorial. Todos nós somos médiuns, todos nós somos filhos de Deus, portanto somos deuses, e todos nós temos a capacidade, eu não vou dizer de ser igual a Jesus, porque não é, mas a gente tem a capacidade de ser muito melhor do que a gente é. Mas a gente precisa aprender, porque a gente não sabe aonde a gente podia ser melhor. Ou às vezes a gente sabe, mas a gente deixa escondidinho lá, porque às vezes o que é ser melhor pode incomodar a gente no momento, né? Então a gente vai sendo melhor com gotinhas assim, né? Um pouco homeopáticas, um pouquinho de cada vez, porque uma mudança rápida ela não funciona. Aí, quando Jesus fala da vida futura, ele fala sobre isso. É o desenvolver da espiritualidade. Isso a gente já está fazendo aqui, graças a Deus, né? Nós já estamos desenvolvendo, a gente já está enxergando os problemas da vida com olhos diferentes, a gente está exercitando a compaixão, aprendendo a exercitar a paciência. Às vezes a gente tem que se segurar na hora que a gente quer brigar com alguém. Tudo isso, gente, é um exercício que não é fácil, sabe? Então a gente não é melhor do que ninguém, só que tem pessoas que aprenderam isso antes de nós. Então a gente, aprendendo no nosso tempo, já está de bom tamanho. Tinha uma rainha na França, isso depois do desencarne de chuva abençoada, a gente está precisando, do desencarne de Jesus, uma rainha que eu já até contei essa história para vocês, no momento que eu também já falei sobre esse tema. É uma rainha que ela se achava assim, sabe, a melhor do mundo, ela fazia tudo. Ela era uma rainha brutal com os escravos. Aí essa rainha desencarnou. E quando ela chegou no plano superior, ela chegou lá sem nada, né? Ela não tinha, todos os bens materiais ficaram, as suas joias, ficou tudo. O que ela levou? A arrogância dela, sabe? Aquela prepotência, tudo. Então ela chega lá e ela vê os escravos dela
todos passando, vamos dizer que tinha a porta principal, ela entrou pela porta de serviço, mais ou menos isso. Então ela via todos os escravos dela chegando lá com sacolas grandes e entrando por essa porta. E ela perguntou, não uma pessoa, um espírito que estava lá, mas ela perguntou, mas eu sou uma rainha, eu sou a rainha, que eu não lembro o nome dela, mas eu sou a rainha tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo, por que a minha sacola está vazia? Ela estava com uma bolsinha bem de churuca mesmo, vazia. E por que esses servidores que me serviam estão sendo recebidos com tanta alegria, com tanta pompa? Aí esse ser falou para ela, aí ela perguntou, o que eles têm nas sacolas? Porque na minha não tem nada. Aí esse ser falou para ela que os escravos e aquelas pessoas humildes estavam com a sacola cheia de coisas boas que eles tinham levado no desencarne, cheio de compaixão, cheios de humildade, cheios de amor. Aí esse ser falou para ela, agora, a sua você não trouxe nada, e aqui, né, onde nós estamos, os bens materiais não constam nada. Então, ela entendeu que ela teria que seguir uma longa estrada para chegar aonde os serviçais dela tinham chegado sem fazer esforço. Isso mostra para a gente que a gente precisa ser humilde. Agora tem sabe aquele fiozinho de divisão? Ser humilde não significa ser bobo, tá? Ser humilde não significa se deixar humilhar por outra pessoa. Na minha visão, ser humilde é você nunca se vangloriar do que você é. Se você sabe mais, por exemplo, se eu sei mais que ela, eu não vou falar para ela que eu sei mais. E nem vou falar para ela, nossa, você não sabe nada, né, Bíblia? Você precisa estudar, você não sabe nada. A gente não pode fazer isso, a gente não tem direito de rebaixar ninguém. Nós somos filhos de Deus. Todos nós estamos em um patamar de evolução espiritual, uns mais altos e o outro subindo devagarzinho o seu caminho. Então ninguém é melhor que ninguém, acho que está tudo certo. Esse planeta parece um planeta de louco, mas se você fizer um gráfico, nós estamos evoluindo sim, sabe? Mas é devagarzinho, a gente vai devagarzinho, a gente quer ver que toda essa maldade e tudo isso acabe logo, mas nós temos muitos e muitos irmãos nossos que ainda estão dando os primeiros passinhos na evolução, que são seres que encarnaram, né, reencarnaram com um processo de se melhorar muito grande. A gente não pode esquecer que quando a gente nasce, a gente já vem com o nosso projeto reencarnatório feito por nós mesmos. Então, tudo que a gente passa, fomos nós que escolhemos. E às vezes a gente pode falar, poxa, mas onde eu estava com a cabeça lá em cima que eu escolhi, sabe, nascer na miséria, que eu escolhi morar num casebre, com água parada. A gente não sabe, porque a gente tem a grata satisfação dada por Jesus, a gente esqueceu o que a gente fez na outra vida. Então, quando a gente consegue não se revoltar com a nossa vida, a gente já está num patamar de conhecimento espiritual mais alto. E para a gente aprender tudo isso, a gente precisa estudar. A gente precisa pegar o Evangelho. Quando eu falo pegar o Evangelho, gente, não é pegar e começar a ler do primeiro capítulo, porque é muito legal no Evangelho, você pega ele assim antes de dormir, abre ele em qualquer lugar. Abriu e lê um pedacinho. Só isso. Esse pedacinho vai ser o que você precisava ler. É muito louco isso, gente. Eu já fiz isso e tem coisas que a gente não entende, mas é isso que acontece. Então, quando eu falar, vocês têm que estudar o Evangelho, não é aquela coisa pesada, porque ser espírita ou ser espiritualista é uma coisa leve. O nosso Pai Maior, em nenhum lugar, Jesus ou Deus fala que a gente não pode viver os prazeres terrenos. Não existe isso. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente
tem que fazer com moderação. Por quê? Para o nosso próprio bem. A gente tem um livre-arbítrio, sabe? Então, de repente, existem aqueles espíritas, eu conheço muito, que são extremamente radicais, tá? E isso é uma coisa de cada um. Cada um é como é. Mas a maioria dos espíritas que estuda bastante, ele sabe que ele pode sair numa sexta-feira e tomar cerveja com os amigos, que isso não é alcoolismo. Se ele quiser tomar vinho numa reunião familiar, ele toma vinho. Tudo isso é de uma forma regrada. Tá? Por exemplo, o meu ex-marido, pai das minhas filhas, ele é radical. E a gente se vê sempre, porque ele está casado com uma moça que ficou minha amiga, e a gente sempre, ele é um espírita que também dá aula, tudo. A gente bate muito nisso. Eu gosto de conversar com ele porque a gente fica bastante pro bem, sabe? Né? Brigar, a gente discute, porque ele é muito radical. E eu acho que gente para ter Deus no coração e ser pessoas do bem, a gente não precisa ser radical. Sabe? Eu acho que não combina com o nosso presente, né? Com esse desenvolvimento que nós estamos tendo na mediunidade, na espiritualidade, onde outras coisas estão sendo descobertas, que a gente ainda precisa pegar os preceitos lá de 1800 e fazer igual. Nós só temos que ter em mente que, como a gente quer crescer espiritualmente, crescer como ser humano, que a gente tem que saber controlar os nossos impulsos. Quando a gente sabe controlar os nossos impulsos, nós somos donos da nossa vida. Nós somos energia, né? Os espíritos, eles se mostram para nós que enxergamos, que temos um pouco de evidência da forma humana, para a gente saber quem está perto da gente. Mas na realidade, o espírito não tem forma, ele é energia. Então, quando a gente tem aquele domínio sobre nós, a gente tem a vida da gente nas nossas mãos, a gente se blinda daqueles espíritos que ainda não chegaram nessa compreensão. Aí as coisas começam a acontecer. Sabe aquele mantra, eu quero, eu posso, eu mereço. Nós somos filhos de Deus. Se a gente escolheu passar por sofrimento, vamos passar de cabeça erguida, que um dia vai passar. Gente, quando Chico Xavier falava assim, tudo passa, eu sei por experiência própria, por problemas muito difíceis que eu passei, que tudo passa. Querendo ou não, é só a gente não se desesperar. E isso também, a gente só não se desespera com um problema quando a gente tem muita fé. Quando a gente tem fé no coração, quando a gente tem a consciência que a gente não está sozinho. E a gente não está. A gente não está mesmo, sabe? Então, quando a gente sabe que a gente está acompanhado, acho que dá uma força, sabe? É só uma energia que a gente não consegue enxergar, porque eles estão na 4ª dimensão, a gente está na 3ª. Mas é uma dimensão paralela com a nossa, é um mundo meio paralelo com o nosso. Só que a gente ainda tem um véu nos olhos e os nossos cachorrinhos, os bichinhos, eles estão já no estágio maior que eles vêm. Às vezes em casa eu percebo que tem alguma energia comigo, o meu cachorrinho começa a latir. Eu falo assim, oi, tudo bem? Porque a gente, estando bem, a gente não vai deixar chegar em casa, não vai chegar perto da energia negativa. Quando a gente sente que a gente está incomodado com uma energia que não é nossa, a gente tem como sair. Eu sei que eu vou falar isso rapidinho, porque isso não é da preleção, isso é do curso. Tá? Mas se você faz um passo de limpeza, como eu ensinei para uma amiga, né? Você capta energia, aí você faz. São 2 X. X. Capta energia e harmoniza. Vou fazer de novo. Capta energia, sempre o seu mentor, 1 X, outro X. As 2 vezes, X. Capta energia e harmoniza. Parece mágica, gente. Eu posso falar isso, porque às vezes acontece, eu estar fazendo alguma coisa em casa, às vezes eu
fica com desassossego, porque a gente passa a ser um ponto de luz, né? Às vezes tem uma energia que está precisando de ajuda, aí ela chega perto e fica assim. Aí você faz um passo de limpeza e pede para o seu mentor, para o seu anjo da guarda, levar esse irmãozinho para onde ele tiver que ir. É como tirar a mão, tá? Então agora nós vamos agradecer os ensinamentos de hoje, nós vamos agradecer toda a espiritualidade que está aqui conosco, aprendendo também, um monte de irmãozinhos assim sentados, a sala, parece que a sala está expandida, e agradecer essa força que nos traz aqui toda quarta-feira, para a gente receber o que a gente veio buscar. Lembrando que enquanto a gente está aqui, os nossos amigos espirituais já estão fazendo o tratamento. E a força desse centro espírita é especial. Eu estou aqui há 38 anos, para vocês terem ideia. Agora a gente precisa abrir o nosso coração para poder receber essa força espiritual. Que Deus abençoe vocês em todos os minutos da vida de vocês. Um beijo no coração de cada um. Vamos imaginar a nossa rosa branca. A nossa rosa branca se expandindo em milhões e milhões de rosas, com todo o nosso amor e compaixão nessa flor. E essa rosa, o plano espiritual vai levar para todos os cantinhos do nosso planeta, onde precisa de força, de luz, de compreensão e de coragem, principalmente na parte do Oriente Médio, com todas as catástrofes, com todas as guerras, enfim, o plano espiritual sabe como fazer isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, e Senhor Jesus, nos guie até nós voltarmos para a nossa casa. Graças a Deus. Tchau, tchau.